Bem-vindos a mais um episódio de Legs Talk, aquele podcast em que a saúde e a beleza das pernas é o tema de conversa. E hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Raquel Guimarães. Obrigada por ter vindo, por aceitar este convite, depois já de uma live que nós fizemos já há mais de um ano. Mais de um ano. Que correu lindamente e que despertou muita curiosidade entre quem nos segue. Obrigada por vir agora aqui ao podcast. Obrigada eu. Eu trouxe uma pequena, grande cábula, não me esquecer de nada deste currículo super preenchido que a doutora Raquel tem. É formadora há mais de 20 anos, é fundadora e diretora da Fashion School, assume a direção de formação nas áreas de imagem pessoal e profissional e também na área comportamental, não é? E fundou ainda a Fashion Business School, que é uma escola de negócios vocacionada para pós-graduações na área da moda. É também fundadora e presidente da Associação Portuguesa de Consultores de Imagem e Personal Shoppers. Dinamizou várias rúbricas semanais, estava frequentemente na televisão, na RTP1 e no canal e no Porto Canal como Fashion Advisor e Fashion Critique. Foi ainda gestora de vários apresentadores, gestora de imagem. E protagoniza várias participações como oradora especialista na área de imagem pessoal, quer no contexto profissional, quer na área da inteligência vestimentar, da qual é precursora. E aqui eu vou já perguntar o que é a inteligência vestimentar, que é uma marca registada, sim, não é? Sim. Raquel, o que é isto da inteligência vestimentar? Muito bem. Claro que nós ouvimos todos os dias falar sobre as mais variadas tipos de inteligência. O Daniel Goleman veio falar da inteligência emocional, não é? Mas eu acho que hoje é importante, no nosso posicionamento enquanto empreendedoras, pensarmos também o quão inteligente nós temos que ser para nos adaptarmos a determinados contextos pessoais ou profissionais, não é? Porque no fundo nós temos que ter sempre uma estratégia por detrás de algo que estamos a vestir. Pode ir desde o ato mais simples de impressionar uma sogra que vamos conhecer a primeira vez, não é? Como, por exemplo, uma entrevista de emprego. Então, no fundo, nós temos que ter muito bem presente na nossa cabeça qual é a imagem que nós queremos projetar, qual é o objetivo que vamos atingir com aquela imagem, e é isso eu chamo de inteligência. Vestir o nosso corpo de forma inteligente, não é? Mas também saber adaptar a forma como nós nos vestimos aos diferentes contextos. E às vezes uma empresa tem diferentes contextos. Reunir com um cliente tem um contexto, Casual Friday tem outro contexto, e a empresa, vamos imaginar que faz uma gala de entrega de prémios, portanto são contextos completamente diferentes. Nós devemos ter a inteligência suficiente para nos sabermos adaptarmos, quase de uma forma muito camaleónica, não é? Para atingir diferentes objetivos. E então, no fundo, será a estratégia Exatamente. que nós devemos empregar com a forma de vestir, quer no contexto em que estamos, quer na mensagem que queremos transmitir. Exatamente. E que envolve, acredito, tudo, a roupa, o calçado, as joias, o penteado. Exatamente. Toda a linguagem verbal e toda a linguagem não verbal, não é? A forma como nós queremos comunicar, não é? Se eu estou assim, não estou a transmitir uma imagem muito proativa. Se eu estiver mais assim, não é? Já estou, os meus gestos, a postura, a forma de gesticular. Utilizando os elementos de design. O que é que são isto? São as linhas, os padrões, as cores, não é? Eu consigo, através desses elementos, transmitir uma imagem ou de maior proximidade, de maior afastamento. Portanto, há aqui todas umas mensagens subliminares que nós, através
desta linguagem conseguimos transmitir. Então nós temos que pensar muito bem, não é? O que é que eu quero transmitir nesta situação? Então vou vestir, se calhar, um determinado tipo de cor, vou utilizar determinado tipo de uma linha reta ou angulosa é diferente de uma linha curva, não é? Uma linha reta transmite um bocadinho mais, imagina os meus ombros, não é? Uma linha reta, um ângulo de 90 graus, um bocadinho mais austeridade. Se eu puser alguma linha mais arredondada, já vou suavizar. Isto pode ser no ombro, pode ser nos óculos, pode ser numa carteira. Portanto, nós temos que pensar de forma muito inteligente como é que vamos trabalhar a nossa imagem quando queremos ou aproximar, fazer rapport, não é? Criar ali uma conexão, ou antes, quando eu quero liderar. Quero, no fundo, fazer ali um statement, não é? Eu hoje estou aqui para dirigir uma reunião. Portanto, através destes elementos, nós conseguimos ser inteligentes nesta gestão com o outro que queremos fazer, no fundo, não é? Ok, portanto é escolher a roupa, não só pensando no que nos apetece vestir naquele dia, mas também no contexto em que vamos estar e na mensagem que queremos transmitir. E isto é assim, sendo muito abrangente. Sim. Hoje estamos aqui para falar de pernas e no dia-a-dia é algo que é muito procurado, assim, o cuidado com o vestir as pernas. O que é que as pessoas procuram mais? Alongar, delinear? Sempre alongar e adelgaçar, não é? Porque nós temos muitas mulheres que têm uma autoimagem, às vezes até distorcida de si próprias, não é? Então é sempre uma coxa um bocadinho, acham sempre que têm uma coxa um bocadinho mais larga, acham sempre que têm um joelho muito proeminente, um tornozelo não tão alongado, não tão adelgaçado quanto gostariam. Então as pernas são sim um foco de atenção e de preocupação de mulheres que procuram uma consultora de imagem. E quando procuram, por exemplo, alongar mais a perna, ou tornar o tornozelo mais delgado, mais estreitinho, o que é que recomenda? Que truques existem para ir de encontro àquilo que pretendem? Então, para alongar uma perna nós temos aqui diferentes situações, não é? Vamos imaginar que estamos a falar de uma calça, não é? Esta calça, quais são as características que ela tem de ter? Se for uma calça com um cós subido, uma cintura subida, e se ela estiver diretamente a terminar no chão, sem pinças, sem bolsos, num tom mais monocromático, não precisam de ser necessariamente calças pretas, porque as pessoas têm muito esta ideia de que nós com o preto ficamos mais elegantes, não é? Exatamente, não é? Muitas vezes é o formato da peça. Às vezes, se eu me faço entender, às vezes o formato da peça, sendo uma peça num tom branco, vai adelgaçar mais do que uma calça que esteja num formato, por exemplo, num tom preto. Ok. Temos é que ter o formato certo, e o formato certo é este. É aquele que tem uma cintura subida, que é seco em termos de bolso, em termos de detalhes, e quanto mais comprida estiver, quase ali assim no limiar do chão, mais aquela perna vai parecer alongada, porque isto são tudo ilusões ópticas. Quando o nosso cérebro olha para as pernas de alguém, quanto mais tempo ele demorar a percorrer aquele corpo sem interrupção nenhuma, aquela área do corpo vai aparecer muito mais alongada. Então, em termos de calça, isto tem muito impacto, não é? As pessoas pensam muito na cor, mas o formato é muito importante, porque se for uma calça de jogger, se for uma calça que tem uns bolsos de lado, tem aquela virola, aquela dobra, não é? Se for um bocadinho mais curtinha, a perna vai parecer mais curta, porque não temos aquela extensão de cor a dar ali uma linha ininterrupta durante o maior número de tempo. Ok, e se em vez de calça for saia? Se for uma saia, saia, podem, que tipo de saia é que dará mais? Então, podemos ter uma saia também com um cós subido, tudo que tem cós e é subido, o que é que vai fazer? Vai aumentar
aquilo que são as proporções de Da Vinci, não é? Nós temos ali quase que o corpo dividido em 8, quase que este nosso tronco deveria ter 4 partes e as nossas pernas outras 4, não é? Mas se nós subirmos um bocadinho ali essa proporção, a nossa perna vai ficar mais longa. Então uma saia que tenha um cós subido vai fazer com que esse efeito aumente um bocadinho, não é? E se for uma saia retilínea, não uma saia lápis, mas uma saia um bocadinho mais retilínea, ela acaba por alongar, não é? E aí temos que ver, na saia temos que sempre ter atenção o sapato. Não que na calça isso não aconteça, porque deve ser do mesmo tom. Aqui, sendo verão, por exemplo, o ideal é uma sandália, que seja uma sandália com o peito do pé à mostra e nude. O que é o nude? É aquela cor que mais se aproxima, cada um tem o seu nude, não é? Aquele tom que mais se aproxima do nosso tom de pele. Porque quando nós olhamos para aquela perna, o que é que vai acontecer? Parece que ela quase que se estende até à ponta do sapato. Enquanto que se nós colocarmos, vamos imaginar, algo que tape o peito do pé, se lhe colocarmos um botinho, se lhe colocarmos uma sandália que tenha uma tira muito grossa, não é? O que é que vai fazer? Vai encurtar aquela perna, porque eu vou ter uma perna cortada onde termina a saia e vou ter uma perna cortada onde termina a sandália. Então, quanto mais o pé ficar diluído no sapato, mais esta perna vai parecer alongada. No inverno, é colocar uma meia mate, não é? Porque a mate e sem brilho, ela vai adelgaçar, e pode ser um botinho da mesma cor da meia. Evitar um botinho que tenha muito volume, mas um botinho que seja, por exemplo, um botinho de licra, que acaba por adelgaçar mais aquela Ser, perna. no fundo, um contínuo. Procurar sempre que o calçado esteja em continuidade com a perna, ou com a pele da perna, ou com a meia que temos vestido, ou com a calça. Exatamente. E aquelas sandálias, eu adoro, que têm, aliás, estou hoje com a tirinha em torno do tornozelo. Quanto mais fininha for esta tirinha e mais escura, mais vai dar ali a sensação de adelgaçamento. Quanto mais alta e um tom mais forte, um tom mais claro, mais vai acrescentar volume. Há mulheres que gostam muito, porque há mulheres que muitas vezes têm assim a anca larga e às vezes têm um complexo de terem um tornozelo muito estreitinho, muito fino. Então às vezes, para equilibrar, porque no fundo a consultoria de imagem, o que é que ela faz? Ela equilibra proporções no corpo. Nós não queremos ter uma parte do corpo que tenha um peso visual. O que é que isso significa? Vamos imaginar que eu sou uma senhora que tem muito peso visual no peito, na zona abdominal, e depois tenho uma perna magrinha, ou uma perna que termina de uma forma muito magra. O peso visual não está bem distribuído naquele corpo. Então nós às vezes precisamos de, em algumas situações, retirar volume, mas numa outra situação, na mesma mulher onde colocamos volume num determinado sítio, no outro vamos ter que colocar. Para quê? Para não haver esta dissonância, esta discrepância tão grande entre o corpo. Nós queremos equilibrar o ombro e a anca, havendo aqui uma cinturazinha mais forte, mais estreitinha, quero dizer, não é? E queremos equilibrar as proporções entre o tronco e a perna. E estando bem, em termos visuais, o volume bem distribuído, não é? Também não queremos uma mulher que seja muito magrinha, que não queremos trabalhar a imagem que seja muito magrinha na parte de cima e depois na parte de baixo que tenha muito volume. Ou seja, nós ajudamos. Atenção, só se a mulher tiver, vamos lhe chamar assim, esse complexo, não é? É que nós ajudamos porque há mulheres que gostam muito. Que gostam de ter a parte de cima muito magra e depois ter a anca proeminente, exatamente, não é? Só quando temos mulheres porque não há nada, nós hoje nem usamos esta terminologia, nem dizemos quem é certo nem é errado, não é? Mediante depois o que é que cada uma quer trabalhar no seu corpo. É aí que nós fazemos estes truques, digamos assim, estas ilusões ópticas, porque mais não são do que isso.
E isso faz-me agora, e principalmente a questão da desproporção que abordou, faz-me lembrar as minhas pacientes de lipedema, que sofrem muito e vêm à consulta, às vezes com anos de uma frustração muito grande, porque sentem de facto o corpo desproporcional. Exatamente. Um tronco muito magro e depois uma perna, uma coxa, uma anca que é excessivamente volumosa para o resto do corpo. Que conselhos, se alguma destas minhas pacientes a procurasse, o que é que diria, como é que elas poderão contornar esta situação, esta desproporção? Portanto, estamos aqui agora a falar do contrário, não é? Exatamente, sim. Portanto, nós podemos aqui ver qual é, portanto, se lhe incomoda mais esta parte, não é? Aquilo que muitas vezes nós perguntamos é se quer criar ali algumas ilusões ópticas através do vestuário que aumentem um bocadinho, vamos imaginar, o ombro. Às vezes não é aumentar, não vou pôr uma blusa em cima que tenha uma manga muito baloné, porque a mulher pode não gostar, pode pensar, pelo menos tem esta parte mais magra em cima e já me dá alguma sensação de estar mais adelgaçado. Aqui, desculpe interromper, Raquel, a questão talvez seja um bocadinho se pretende dar volume em cima ou adelgaçar em baixo, não é? Exatamente, não é? Há senhoras que, não, também eu acho que preciso expandir um pouco aqui esta área porque sinto, aí podemos utilizar padrões em cima, por exemplo, uns tons mais claros, mais luminosos para alargar um bocadinho, não é? E assim elas já vão não sentir tanto aquela desproporção. E depois podemos utilizar conjuntamente ou somente técnicas para adelgaçar a anca, a cintura, através de quê? Através da modelagem das peças, não é? Ou seja, tem que ser peças que não tenham muitos bolsos, pode ter padrões. Eu há pouco tempo fiz tenho uma imagem muito interessante no Instagram que é exatamente a mesma calça. Vamos só aqui qual é que é, quem quiser seguir e ver as dicas que tem, o perfil do Instagram que devem procurar é Fashion School _Portugal. Se nos quiserem visitar, até vão ter algumas sugestões, convido. Fizemos uma imagem muito interessante, porque às vezes isto é difícil de imaginar quando nós estamos a falar com uma cliente, não é? Mas aquilo que eu criei foi algumas imagens que têm exatamente, vamos imaginar a calça, exatamente na mesma modelo da esquerda e modelo na direita. Bonequinha criada pela nossa designer, não é? E então, nós mostramos como o padrão é exatamente o mesmo, mas a designer encolhe o padrão numa imagem e estende o padrão na outra imagem. Óbvio que onde temos um micro padrão, pode ser floral, pode ser geométrico, aquelas pernas parecem automaticamente mais alongadas e mais adelgaçadas. Ou seja, porquê é que eu dou o exemplo do padrão? Porque muitas vezes as clientes pensam, não me ponha com padrões, porque os padrões acrescentam. Exatamente. Se for um padrão pequeno e com um fundo mais escuro, vamos imaginar um padrão com um fundo preto e umas bolinhas pequeninas brancas, não é? Ou com umas florzinhas. Isso vai ajudar a quem gosta de padrão, porque nós não podemos também despersonalizar a nossa cliente. Claro. Não é? A cliente tem a sua essência, gosta de cor, gosta de padrões, aquilo traz-lhe alegria. Se lhe vamos pôr uma calça, ela não vai usar uma calça preta todos os dias com um cós alto, não é? Que ela vai pensar, esta não sou eu, olha-se para o espelho e pensa, que tristeza tão grande, meu Deus, não é? Eu preciso de algo que me traga vida. Então é isso que nós buscamos exatamente nestas questões, que é um micro padrão com um fundo mais escuro, vai permitir alongar esta perna, vai fazer com que esta perna pareça mais alongada. Evitar os bolsos, evitar algumas pregas, porque isso tudo vai acabar por trazer volume. Então, o formato das peças é que é aqui importante. Calções, por exemplo, eu também sou uma pessoa que tem uma anca um bocadinho mais larga, na minha concepção, não é? Uma anca um bocadinho mais larga, eu procuro um calção que seja um calção mais liso à frente, às vezes que nem tenha bolsos, ou mando cozer o bolso. Para quê? Para conseguir a sensação de adelgaçamento. Nada é proibitivo, nós podemos
tentar encontrar dentro dos elementos de design, vamos pensar nas linhas. Uma calça que tem umas linhas verticais muito fininhas e muito próximas entre si e de baixo contraste. O que é que eu quero com isto dizer? Não pode ser aquele branco gélido e aquele preto profundo, não é? Nós temos que ter exatamente um tom um bocadinho mais creme, um preto, ou um azul clarinho e um branco, um off-white, riscas muito fininhas e próximas entre si, adelgaçam imenso. Então já temos aqui a dica do padrão, já temos aqui a dica das tais riscas próximas, fininhas e muito pouco contrastantes entre si, para tentar fugir aos escuros, ao preto, ao cinza, ao azul, que muita gente não começam a achar gosta. monótono e começam a perder o gosto em se vestirem, não é? E isto é um boost, aumenta a autoestima. Hoje estou tão bem e não estou de preto. Portanto, é utilizar estas estratégias. Ok, e outra coisa que eu não sei se é um mito, não é, que habitualmente, pelo menos, eu lembro-me em pequena da minha mãe dizer que as linhas verticais alongavam, mas que as linhas horizontais eram proibidas porque ficávamos mais gordas. Sim. Isto também é verdade ou também depende do tamanho da... Também depende da proximidade ou afastamento da linha, da grossura, da espessura, não é? E também do contraste. Às vezes eu posso parecer mais adelgaçada com umas linhas horizontais, mas exatamente da forma como eu descrevi há pouco, muito baixo contraste e muito próximas entre si, do que umas linhas verticais grossas de alto contraste, mas o ideal são sempre verticais, baixo contraste, muito próximas entre si e muito fininhas. Não é? Okay. Quer no vertical, quer no horizontal. Se às vezes, porque nós nem sempre encontramos no mercado, vamos imaginar que vamos às compras, não é? Às vezes eu nem sempre tudo aquilo que eu estou aqui a descrever existe prontamente no mercado, claro, para eu trazer para o meu guarda-roupa, não é? Nós temos é que ter o olho muito treinado. Quando eu tenho consciência de onde é que quero acrescentar volume e retirar volume no meu corpo e o que é que eu procuro numa peça? Porque às vezes as senhoras pensam, eu gosto tanto desta peça, vou levar para casa. Ok, mas ela não se fez esta pergunta. Esta peça vai-me favorecer de alguma forma? É olhar para a peça, o formato dela. Estes bolsos, será que sim, será que não? Estas riscas, este padrão. Às vezes as pessoas vão pela paixão. Ok, eu também vou pela paixão. Mas às vezes penso, não é? Esta peça vai-me favorecer? Vai combinar com aquilo que eu tenho em casa? Já faço algumas questões quando vou fazer este investimento, não é? Onde é que eu vou e quando é que eu vou vestir, não é? Lá está a inteligência vestimentária. Isto adapta-se ao meu estilo de vida, ao meu dia-a-dia. Eu às vezes também me apetece comprar uma determinada peça, mas depois penso, vou usá-la tão pouco, claro. Será que se tiver orçamento, muito bem, ok, diversificar ali, mas se tiver um orçamento um bocadinho mais contido, por que não fazer comprar umas peças que no dia-a-dia não vão trazer mais felicidade, em vez de estar a fazer uma aposta que vai ser difícil dentro do meu, dentro da gestão da minha vida pessoal e profissional, eu enquadrar aquela peça, não é? Então vamos aqui ver, quando compramos ou quando vamos comprar algo, devemos primeiro ver, naturalmente, se fica bem ou não. Exato. Não é? Ver se nos favorece naquilo que particularmente é um problema para nós. Seja a anca grande, seja o peito pequeno, seja a perna curta. Questionar quando e onde, em que contexto, no fundo, vamos utilizar. De acordo com a inteligência vestimentar, ver se está de acordo com a mensagem que quero transmitir. E também com o que é que vou vestir, não é? Exatamente. Eu tenho sapatos que combinem, tenho parte de cima, parte de baixo, realmente. E fazer umas continhas, que eu costumo dar sempre esta sugestão é muito interessante, que é, vou comprar este vestido, não é? Este vestido tem um custo de X. Muito bem.
quantas vezes é que eu acho que vou, nos tais contextos que fazem parte da minha vida, utilizar será que eu vou conseguir utilizar uma vez por semana? Será que eu vou utilizar uma vez por mês? E quantos anos é que há a partida? Então, dividir pelo número de vezes que eu penso que essa peça vai ser utilizada, não é? Porque às vezes as pessoas sabem que estão a comprar uma peça difícil e depois ela perpetua-se sem nunca ser usada, não é? 2, 3 anos e depois acabam por doar ou acabam por fazer desaparecer do guarda-roupa porque elas já sabem o quão difícil ela vai ser. Então é bom nós também rentabilizarmos e potenciarmos ao máximo o número de vezes que vamos investir nesta peça. Às vezes os nossos clientes dizem eu gostava de investir num bom casaco, mas não tenho dinheiro. Ok, mas então se calhar se comprar um casaco, o tecido não é um tecido interessante, ele vai ser utilizado muito poucas vezes. Às vezes os 50 euros que estamos a investir numa peça não vão ser tão rentáveis quanto os 200 que nós poderíamos estar hipoteticamente a investir. Aquela de 200 tem um bom tecido, tem um bom corte, ela vai durar 5 anos, 6 anos, 7 anos. Se dividirmos isto pelo número de vezes que vamos utilizar, não é? Ela vai ser muito mais útil para nós, é um bom investimento do que uma peça que até pode ter custado 5 euros. Mas ela por algum motivo não entra ali no nosso esquema. Não entra, às vezes são peças que vestimos uma vez, lava-se a cor, o estampado, a letra, o lettering que adorávamos, já saiu, quebrou. É tão interessante dizer, e essa dica eu acho que é fantástica, porque realmente faz-nos pensar de outra forma. E mesmo esta questão, não é? Quando temos uma peça pronta a comprar e que estamos prestes a trazer para casa por paixão, fazer essas questões. Esta gestão, isto no fundo também faz parte da inteligência vestimentar, não é? É, muito interessante. Raquel, eu acho que nós abordamos aqui a maior parte das questões relacionadas com as pernas, como vestir as pernas. Eu tenho no meu livro, quem ainda não conhece, um capítulo em que realmente também me inspirei num live que eu e a Raquel fizemos e em que até cito numa frase que adorei, que realmente não há nada proibido, como disse, agora não há certo e o errado, o importante é no fundo que o todo resulte e se adapte àquela pessoa. Raquel, há algo que queira deixar aqui, alguma mensagem às nossas seguidoras? Sim, vou deixar aqui uma mensagem que eu acho que hoje fala-se muito de empoderamento, mas eu nem queria entrar um pouco por aí. Eu queria dizer uma frase que há pouco tempo, eu queria partilhar uma frase que há pouco tempo até fiz um post sobre este assunto, que é: a autoestima não tem tamanho. E então não pensem no vosso corpo como eu sou um 42, as minhas pernas são... Pensem em vocês como um todo, não é? De uma forma assim holística, e de que forma é que podem encontrar estratégias para apaziguarem as nossas dores. Não é? Claro. Uma mulher está constantemente a querer fazer pazes com o seu corpo. Foi na adolescência em que começámos a ver aqui umas mudanças. Primeiro filho, segundo filho, infelizmente às vezes uma doença. E por fim ainda a menopausa, não é? Então nós mulheres estamos muito focadas no tamanho que vestimos, no tamanho do nosso tornozelo, no tamanho... Exatamente, a autoestima não tem tamanho. Tentem conhecer profundamente o vosso corpo, não é? Para depois pegarem nestas estratégias, nestes elementos de design da consultoria de imagem e adaptar de uma forma livre. A consultoria de imagem hoje está muito livre. A mulher pode pegar nos diferentes elementos de design e sair daquele espartilho que era o preto, o monocromático. Exato, mas hoje temos muitas opções para conseguir resgatar essa autoestima e de ser a mulher confiante
que sonha ser ou que já é e que vai ajudar imenso na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Liberte-se. Muitas vezes incomoda muito ouvir se esta é a solução, se tem... Pois. Cada ser é um ser, pensa em si como uma fórmula que não é passada a papel químico, não pode ser aquela minha amiga veste assim, a influenciadora veste assim, não. Eu sou eu, como é que eu me vou vestir desta forma inteligente, que me vai trazer calma, apaziguamento, felicidade e solta de amarras, não é? Claro. Raquel, diga-me uma coisa, porque também é uma curiosidade minha. Se alguém, imagine que agora alguém que nos está a ouvir queria fazer uma consultoria de imagem, como é que funciona? Liga para onde? Como é que... Porque a Fashion School é para formação, Exatamente. não é? Sim, sim. E então, por exemplo, alguém adorou ouvi-la, a forma apaixonada como fala, quer marcar uma consultoria de imagem com a Raquel, como é que faz? Onde é que a procura? O que é que pode esperar dessa consulta? Não é? Porque é uma consulta. Sim, sim. Pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, que nós respondemos sempre. Esta consultoria de imagem tem várias etapas que a cliente é que vai escolher se quer este pack, digamos assim, de uma forma integral ou se quer só determinados serviços, porque a consultoria de imagem engloba muita coisa. Começa por uma entrevista para tentarmos perceber quem é esta cliente e esta entrevista lá está, esta anamnese que nós hoje falamos muito sobre. É na Fashion School. Na Fashion School, exatamente, não é? Quem é que eu sou, o que é que eu faço, portanto, esta entrevista é fundamental. Depois fazemos um teste de estilo, ou seja, temos ali algumas ferramentas para ajudar o homem ou a mulher a saber como é que ela gostaria ou quais são as peças que gostaria e perceber qual é o estilo principal, se é um estilo mais elegante, nós não temos só um estilo, temos um estilo principal, claro. Temos estilos secundários, não é? Fazemos a tal coloração se a cliente quiser, saber quais são as cores que mais favorecem. Temos o personal shopping, que é uma ida às compras, temos a organização e, no fundo, a estruturação do guarda-roupa, em que vamos lá ver a casa da cliente, quais são as peças que melhor funcionam, aquelas que não funcionam tão bem, mas como usá-las de forma a fazer funcionar. Vamos imaginar uma senhora tem uma anca um bocadinho proeminente, Raquel, comprei esta calça branca e sempre que a uso acho que os olhares são muito canalizados. Ok, então vamos pegar noutras peças que vão minimizar este impacto que acha que a calça branca tem. Então nós fazemos aquilo que trouxemos um termo um bocadinho do Brasil, que é a montagem do looks, não é? No próprio, quase fazer compras no próprio guarda-roupa da cliente. Pomos tudo, a cliente experimenta, fotografamos aquilo que funciona. Exatamente. Podemos fazer o personal shopping, que será ou complementar as peças-chave que faltam ali no guarda-roupa, ou pequenas compras pontuais para alegrar, para dar ali uma lufada de ar fresco à nossa cliente. Portanto, nós temos aqui uma série de serviços que juntos seriam o ideal, não é? Mas a cliente pode fazer um personal shopping. Ok, vamos ao shopping com a cliente, ou às lojas que a cliente gostaria de comprar, ou eu gostaria de lhe apresentar, pois a cliente tem que decidir, não é? Portanto, é um processo muito fluido, nada impositivo. Nada rígido, exatamente, muito elástico. A cliente também pode dar a mim orientações de onde é que, quais são as lojas onde ela costuma comprar e eu vou com ela um processo a 4 mãos, juntas, vamos tentar encontrar então esta imagem que ela idealiza para si e que a vai ajudar nos seus vários contextos. Perfeito, eu acho que ainda vou procurar, porque realmente fala de uma forma tão apaixonada que uma pessoa fica de facto com vontade de experimentar e ver já onde é que isto me vai levar. Vamos, obrigadíssima mais uma vez, é sempre um gosto, o tempo voa, é maravilhoso falar consigo e vamos continuar a falar e a fazer coisas juntas, de certeza. Muito obrigada. Muito obrigada por se lembrar sempre. Vocês, obrigada por nos ouvirem. Qualquer questão, qualquer dúvida podem colocar a mim, à doutora Raquel. Teremos todo o gosto em colaborar e em esclarecer. Até breve.